fica falhando na hora de cantar. Nós iremos meditar na palavra do nosso Deus nessa noite. No Evangelho de João, no capítulo 6. O Evangelho de João, no capítulo 6, nós iremos estar lendo alguns versículos. E nós sabemos que muitas pessoas acompanham o nosso culto através da transmissão. Esses dias tinha um rapaz lá de Belém, não foi? Acompanhando. E os irmãos lá do Rio de Janeiro também, alguns irmãos que estão distantes, que acompanham. E os irmãos nossos também que estão em casa. E sempre que nós estivermos em casa, estivermos impossibilitados de vir, nós podemos assistir ou na TV ou no celular, acessando o YouTube, ou também no WhatsApp da igreja, já lança lá o link, é só tocar, para nós acompanharmos e não perdermos as bênçãos maravilhosas, insondáveis que Deus tem para nós. E isso é uma ferramenta que Ele tem nos concedido. Nós iremos ler dos versículos 66 ao 71 do Evangelho de João, no capítulo 6, dos versículos 66 ao 71. Antes de começar, como os irmãos já sabem, o pastor está viajando, foi dar os atos pastorais lá na igreja de Escada. Aí hoje ele não pôde estar presente, tanto de manhã como agora à noite. Diz assim a palavra do nosso Deus: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu o número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez em Tua presença em oração, porque nós sabemos que Tua presença é constante em nossa vida. E nós rogamos as Tuas bênçãos para que nós possamos ser usados por Ti, como instrumento nas Tuas mãos, e que Teu Espírito Santo faça assim a Tua vontade em nossas vidas. E que possamos nessa noite receber a Tua palavra, guardá-la no bom depósito e praticá-la em nossas vidas. Desvenda os nossos olhos espirituais, para que nós possamos contemplar a Tua palavra, entendê-la. Nós rogamos e Te pedimos que a mesma seja para a edificação do Teu povo e salvação para aqueles que ainda não a têm. Nós Te rogamos e Te pedimos em perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, bem sabemos que não é de agora que muitas pessoas abandonam a carreira da fé. Como está escrito aqui, o próprio Jesus Cristo se deparou com isso. Na antiguidade também. E muitas pessoas vamos trazendo para o nosso mundo hoje, assim como foi no passado. Muitas vezes gosta de ouvir algo que venha ser de bom agrado aos seus ouvidos. E muitas vezes, quando são confrontados com a palavra de Deus, uma palavra mais forte, mais dura, muitas pessoas o abandonam. O interessante é que o Senhor Jesus Cristo, antes de chegar nesse trecho que nós lemos, Ele tinha realizado alguns feitos. Antes de chegar aqui, Ele tinha passado lá em Samaria, aquela mulher do poço de Samaria, em que Ele disse:
a água que eu vos der, nunca mais você vai ter sede. E ela disse: você é maior do que o nosso pai Jacó, que fez o poço? E ele disse: se você tomar essa água, você vai voltar a ter sede, mas a água que eu der a você, dela vai jorrar um rio, uma fonte, e essa fonte jamais vai acabar. E o Senhor Jesus Cristo continuou os seus discursos, e mais na frente, ele vem com outro discurso agora, dizendo que ele é o pão da vida. Ele estava dizendo ali àqueles homens que era o pão que desceu do céu, para saciar, para matar a fome do povo. E os homens naquela época, os judeus, diziam: peraí, esse aí não é o filho de José, o carpinteiro? Ele não é o filho de Maria? Ele não é daqui da terra? Como é que ele está dizendo que ele desceu do céu e ele é o pão da vida? Esse homem está blasfemando. Esse homem está falando algo que é mentira. Não podemos acreditar nele. E o Senhor Jesus Cristo bem conhecia o coração daqueles homens. E ele mais uma vez confirmou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quando ele disse isso, muitas pessoas começaram a se escandalizar. Dizia: olha, aquele homem que nós seguíamos, que dizia que ser o Salvador, agora está dizendo que já veio do céu, que agora é o pão vivo que desceu do céu, e muitos começaram a abandonar. Abandonar a carreira da fé. E o Senhor Jesus Cristo, certa vez, chegou para uma multidão que o seguia. Ele fez a multiplicação dos peixes. Alimentava as pessoas. E uma grande multidão o seguia. E certa vez Jesus Cristo estava atravessando de um lado para o outro num barco. E quando a multidão sabia que ele ia chegar, correram tudo para lá, para perto. E eles diziam: Senhor, há quanto tempo que demora para tu aparecer? E o Senhor Jesus Cristo falou para aquelas pessoas: vocês estão me querendo, vocês estão me seguindo, não pelas obras, pelos sinais, pelo que eu sou, mas pelo pão que está saciando a fome de vocês. O perigo de muitas igrejas pregarem para as pessoas que quando ele vir para a igreja vai melhorar a sua vida, você vai ser próspero aqui nessa terra, é justamente para se deparar com um ponto desse, em que o Senhor Jesus Cristo disse para aquelas pessoas: vocês estão me procurando por algo material. Mas ele disse: trabalhai não pela comida que perece, mas para aquela que dá sustento para a vida eterna. E essa comida verdadeira é justamente o que ele estava apresentando ao povo: sou eu, o Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdadeira comida. E quem come e se alimenta dele jamais tem fome. Por isso que ele está dizendo: não temos que buscá-lo pelo que o que podemos ganhar dele. Não para ter algo bom aqui, principalmente aqui nessa terra. Que nós conhecemos a passagem, a parábola de que o homem ajuntou muitos bens, encheu seus celeiros de bens, de comida, de mantimentos. Coma-te aqui, minha alma, regala-te, porque temos muito. E quando à noite alguém pede a sua alma, o que tu tens para dar e para quem será? E agora aqui, chegamos em um momento em que o Senhor Jesus Cristo se vira para os 12. Ele se vira para os seus 12 discípulos. E aí ele faz a grande pergunta. No versículo 66, que dá a introdução justamente para isso, à vista disto, daquilo que ele tinha falado, que duro é o discurso, ele disse: é difícil você escutar eu dizer que eu sou o pão que desceu do céu? Imagina se vocês vissem o Filho do Homem subindo assunto ao céu. Aí que vocês iam se escandalizar mais ainda. E muitos já abandonaram e já não andavam com ele. Aí o Senhor Jesus Cristo, no versículo 67 que nós lemos, ele perguntou aos 12:
Porventura quereis também vós retirai-vos? Os irmãos lembram aquela passagem do jovem rico? Que ele chegou e perguntou a Jesus: o que é que eu faço para ter a vida eterna? Jesus Cristo lhe fez uma proposta justamente no que ele mais amava. Vende tudo o que tem, vende, pega o dinheiro e distribui para os pobres, e tu vai ter parte comigo. E aquele homem virou as costas e foi embora, porque ele estava amando as coisas daqui dessa terra. E o Senhor Jesus Cristo perguntou: vocês querem retirar? Meus amados irmãos, tanto os irmãos que chegam na fé agora, como nós que já estamos há mais tempo, pessoas que foram nascidos no Evangelho, todo dia nós travamos uma batalha espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades do ar. E eles atuam no filho da desobediência. E as ciladas são constantes em nossas vidas. As barreiras, as pedradas, as ondas com impacto para nos derrubar. Para nós desistirmos da nossa carreira da fé. Muitas coisas nos arrodeiam para fazer nós pararmos, abandonarmos. E o Senhor Jesus Cristo olha e pergunta para cada um de nós: vocês vão querer se retirar também? Porque nós não podemos aqui dizer aos irmãos: venham, vamos seguir a Cristo, que vocês vão ter muita alegria aqui na terra, os bens de vocês vão se multiplicar. Nós não podemos dizer isso, porque nós iremos de encontro ao que o próprio Jesus Cristo nos ensinou. Sabe o que ele disse? Vocês querem vir após mim? Querem mesmo? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque eu não vim oferecer flores, mas eu vim oferecer espadas. E ele disse para os seus discípulos: vocês vão ser odiados lá no mundo. As pessoas vão ir de encontro a vocês. E hoje, meus amados irmãos, nós temos visto o romantismo evangélico. Hoje está difícil falar palavras que a Bíblia própria condena. Não sei se os irmãos acompanham muito as mídias sociais. Eu acompanho muito todas as áreas que os irmãos imaginarem. Todas as áreas acompanham para poder ficar bem informado. E um pastor começou a pregar o texto de Romanos, capítulo 1. Começou a falar algumas coisas que a Bíblia condena, como bebedice, como glutonaria, como feitiçaria, como feminismo, como homicídio. Começou a pregar isso. E hoje ele está sendo esculachado, como diz a nossa palavra, porque está pregando a Bíblia. E muitas pessoas começam a mesclar o Evangelho. Hoje nós aprendemos aqui com o nosso irmão Itamar. Hoje você vê a igreja que parece um show. O púlpito é escuro, tem lâmpadas, tem aquele show para atrair as pessoas para Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, quando chegou para Nicodemos, com a simples palavra, ele disse: necessário é você nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. E só tem um meio em que nós chegamos ao céu, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz: quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. E o Senhor Jesus Cristo, como nós falávamos, perguntou: vocês querem retirar mesmo? Tem certeza? Comigo não tem, vocês não vão ter moleza. O apóstolo Paulo e a muitos dos servos do Senhor, como diz lá na Galeria da Fé, que nós conhecemos lá o livro aos Hebreus, o quanto nossos irmãos passados
sofreram. E no Novo Testamento tem um exemplo do apóstolo Paulo, o quanto ele sofreu, ele mesmo narra isso. Mas ele glorifica a Deus, porque ele diz que ele, lá em Filipenses, ele diz que está instruído a todas as coisas, tanto a ter fartura, como ter escassez, tanto como ter abundância, como padecer necessidade. Ele diz, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E imagine uma pessoa com todas as coisas, ao contrário de sua vida, dizer uma palavra dessa. É motivo de ouvir o que a mulher de Jó disse lá: amaldiçoa esse teu Deus e morre, porque só está vindo coisas erradas para a nossa vida. E a resposta de Jó disse: mulher, tu és uma louca. Nós queremos só louvar a Deus no bom? Não, nós aceitamos, mas também temos que louvar a Deus no ruim, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas quero ver na hora adversa. Meus irmãos, eu aconselho os irmãos, sempre nós temos aquele versículo, aquele texto que mais nos chama a atenção, que nós gostamos. E às vezes a gente usa esse texto de uma forma tão boa, que qualquer momento que nós estejamos na nossa vida, ele vai servir para nos levantar. O que eu sempre falo aos irmãos é que apenas com uma palavra é o suficiente para Deus nos ouvir e agir em nossas vidas. Em meio a tantas coisas, tantas angústias, perseguição, tribulação, fome, nudez, perigo, espada, vocês têm certeza que vocês não vão querer também se retirar? Vamos ver a resposta de Pedro. Vamos ver a resposta de Simão Pedro no versículo 68. Primeiro que, veja bem, que Jesus fez uma pergunta, né? Vós outros quereis também retirar? Aí Simão Pedro, ele faz uma resposta com uma pergunta: para quem iremos? Ei, Jesus, o Senhor está perguntando se a gente quer se retirar. Agora também eu vou te perguntar: para quem nós iremos? Se o Senhor disser que tem a outra pessoa que nós possamos ser salvos, então me diga, para onde nós iremos? Me diga, para quem? Apresente uma pessoa aqui nessa terra, porque a Bíblia diz que não existe outro nome debaixo da terra, dados entre os homens, pelo qual que importa que sejamos salvos, mas só ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então para onde nós iremos? Podemos usar a palavra do salmista no Salmo 139, para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face, Senhor? Porque se eu subo ao céu, tu vai estar. Se eu vou mais no profundo abismo, tu também está. Se eu tomar as asas da alvorada e me habitar lá no meio do mar, tu também vai estar lá. Não tem como fugir da face do Senhor. Então para onde nós iremos? Não tem ninguém, não nasceu ninguém nessa terra dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Não tem ninguém, não tem nada. Nós podemos correr de um lado para o outro, do Oriente ao Ocidente, correr todas as terras aqui do planeta, mas nenhum nome vai ser dado para que nós venhamos a ser salvos. Para quem iremos nós? Não tem. E como uma grande bênção,
e a alternativa que chegou até nós através do Espírito Santo, que Deus nos deu, através da sua graça imerecida. Ele nos alcançou. E a segunda parte da confissão de Pedro aí que nós iremos falar. Tu tens as palavras de vida eterna. Tu tens as palavras de vida eterna. E como foi pregado aqui domingo passado, em que Jó, ele conhecia a Deus de ouvir falar, apenas de ouvir falar, mas depois ele mesmo fez a confissão: agora eu te conheço de andar contigo, Senhor, e saber que tu estás do meu lado em qualquer momento da minha vida, em qualquer circunstância eu sei que tu vai estar comigo. Não temas, meus irmãos, assim diz Deus, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. E Ele é que nos diz, Ele é que segura com sua mão direita e nos diz: vai, porque eu sou contigo. Para que iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. E nós temos crido. Essa crença não é apenas uma mera palavra, mas aquele que crê piamente no Senhor, aquele que busca a presença do Senhor, vai conviver com Ele não só de ouvir, mas de saber, de sentir, de viver constantemente a presença do Senhor em sua vida. E saber que Ele vai estar sempre aos nossos lados, custe o que custar. Esses dias, eu estava lá no trabalho, sentado, e chegou uma irmãzinha, veio lá, eu ia passando, aí voltou e disse: meu irmão, boa tarde, eu posso lhe dar esse folheto? Eu pode. Aí eu peguei o folheto, quando eu li, tem uma escrita, que eu acredito que os irmãos bem conhecem, que tem por título Pegadas na Areia. E o interessante é que nessa literatura, em que as pessoas vão contando e que dizia: eu pensei que Deus sempre caminhava comigo, e agora eu estou pisando na areia e estou vendo que só tem 2 pegadas na areia. Então Jesus me abandonou. Mas ele pensava que essas 2 pegadas eram dele. Mas essas 2 pegadas é porque Deus tinha colocado ele no braço. E quem estava andando com ele no braço era Deus. Então, quando a gente pensa que não tem mais jeito, que eu não aguento, eu não suporto mais, porque nós somos falhos, nós somos pó, aí Deus age na nossa vida. Que o apóstolo Paulo disse isso: porque a tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí, quando nós pensamos que somos fracos, aí nós estamos fortes, estaremos fortes, porque Deus vai agir em nossas vidas. Para quem iremos? Que tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo, o Filho de Deus. Que tu és o Santo, o Filho de Deus. E confesso, irmãos, que os irmãos bem sabem, até os irmãos que chegam agora, que a carreira da fé não é fácil. As pessoas olham com você com outras vistas. As ciladas são constantes em nossas vidas. Mas sabe por quê? Porque o apóstolo Pedro, ele já alertou lá, em 1 Pedro, no capítulo 5, lá um texto bem conhecido nosso, que o diabo, o vosso adversário, anda bramando, como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Constantemente ele está tentando tragar o povo de Deus, querendo devorar. Mas aquele apóstolo lá, Pedro, diz: resistivos na fé, sede paciente na tribulação, perseverai
tribulação. Persevere, lute e saber que o nosso Deus, o Santo, Ele vai estar sempre ao nosso lado. O mundo jaz no maligno. Ele veste muito pesado para derrubar a igreja de Cristo. Isso não é de hoje. Há muito tempo vem tentando derrubar a igreja de Cristo. Mas a porta do inferno ela jamais vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Porque quem edificou foi Cristo. Nele mesmo, Ele é a pedra. Ele é a rocha angular, a pedra de esquina, o alicerce, a base. Mas ciladas tem constantes. Coisas bonitas aparecem direto. Até mesmo porque quando o Senhor Jesus Cristo foi tentado, o diabo ele ofereceu as melhores coisas daqui da terra. As principais coisas aqui na terra. E o Senhor Jesus Cristo rebateu a todas. Eu creio que se for abrir aqui alguns irmãos para dar exemplo de vida, acredito que muitos já queriam desistir da fé. Muitos queriam deixar tudo de lado, abandonar. Inclusive tem muitos até que querem até abandonar a própria vida. Meus irmãos, eu sou um exemplo claro de que isso aconteceu. No início da minha carreira, como nós éramos muito participantes de festas aqui na cidade, e principalmente esse período agora junino, nós dançávamos como tinha aquelas quadrilhas, aquelas festas, antes tinha aquele palhoção, né, que se conhecia, e nós tínhamos entrado na igreja em janeiro, em que o Espírito Santo lá nos chamou, em 1994, 14 de janeiro, alguns irmãos lembram a data? Muitos nem lembram, né? 14 de janeiro de 1994, Deus estava me chamando. Mas lá foi andando, nós não costumamos muito contar um pouco de exemplo, mas serve às vezes para nós, quando acontecer, rebatemos. E quando nós estávamos nesse período, os irmãos, alguém conhece Saulo, que morava lá no Fernando de Vieira, hoje ele está em João Pessoa, na Paraíba. E nós, quando terminava o culto, não façam isso, irmãos. Quando terminava o culto, nós deixávamos a nossa Bíblia na igreja, e iam os dois caladinhos, ia lá para o forró. E nós ficávamos num lugar bem escondidinho, porque se tivesse alguém conhecido que nos visse, ia falar na igreja. E toda noite, quando tinha culto, nós deixávamos e íamos caladinho, porque antes passava até mais tempo as festas. E teve um dia que nós estávamos voltando lá do Palhoção, víamos, era quase 2 horas da manhã. E nós conversávamos um com o outro, dizia assim: rapaz, isso era um sábado, eu acho que eu vou sair da igreja, vou abandonar a fé. O que é que tu acha? E o outro disse: eu também, não vamos para a igreja mais não. Aí a gente ainda fez um trato: não, a gente só vai amanhã de manhã e depois a gente deixa de vez. Então tá certo, tá combinado, tá. Isso era 2 horas da manhã, nós vínhamos andando, quando chegou ali, ao lado onde fizeram onde vacina a Covid lá, perto do Dr. Antônio Jali, da fábrica, vinha um irmão da igreja, 2 horas da manhã. Nós não sabíamos de onde esse irmão veio, mas era um irmão que nos encorajava muito a seguir na fé. Não sei se algum alcançaram, Marcelo Siqueira, ele era daqui da Igreja Presbiteriana da Bela Vista. E quando nós víamos no caminho, avistamos lá o Marcelo, e nós falávamos um para o outro e dizíamos: e agora? O que é que nós vamos dizer a ele? Nós iremos dizer a ele que nós só iremos amanhã e deixar, ou vamos dizer a ele que está tudo bem e seguir? Iremos mentir para sair da situação. Mas não deu tempo nem a gente combinar, ele chegou perto. E uma coisa que ele sempre perguntava a nós: como é que está a fé? E quando ele apertou a mão da gente bem forte assim,
olhou e disse: como é que está a fé? Aí quando um olhou para o outro, ele já percebeu. Daí, meus irmãos, aquele irmão começou a falar da palavra de Deus. Começou a falar da palavra de Deus. Nós que saímos de lá umas 3, 4 horas da manhã. E aquilo nos fortaleceu tanto. E hoje, estamos aqui. E uma das palavras que ele disse, que eu lembro, está lá em 1 João. Ele disse: meus irmãos, e isso depois eu comecei quando eu ensinava na sala dos adolescentes, eu sempre dizia para ele: meus irmãos, não ameis o mundo, nem as coisas que existem no mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, e isso não vem do Pai, mas sim do mundo. E o mundo passa e todas as coisas, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Isso está escrito lá em 1 João. E daí, por isso que eu sempre digo, apenas uma palavra, você pode salvar uma alma que está ou quer caminhar para o abismo. E Deus usa as pessoas no momento certo em nossas vidas. Às vezes, muitas vezes nós vimos para a igreja, muitas palavras são pregadas, e nós temos que, cada palavra, nós temos que guardar algo para a nossa vida. E isso faz com que nós nos fortalecemos cada vez mais. Nos encoraja a seguirmos firmes, inabaláveis na presença do nosso Deus. Então nós sempre temos que usar essa palavra que o apóstolo Pedro, Simão Pedro usou. Vocês vão querer se retirar? Aí nós iremos responder: não, Senhor. Não. Ainda que a figueira não floresça, ainda que todas as coisas conspirem contra mim, ainda que a água se tumultue, mas nós sabemos que há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus. Se a alma está abatida, nós perguntamos para ela: por que tu estás abatida, ó minha alma? Mas nós não estamos dizendo isso, que é algo que não pode acontecer, vai acontecer. Enquanto nós estivermos aqui, nós iremos passar por muitas coisas, muitos problemas de várias maneiras. Mas temos que colocar na cabeça um texto que nós temos que ter de cor, que é Romanos 8:31. Mas em todas essas coisas nós somos muito mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E temos que ter a certeza de que morte não nos afasta de Cristo, vida também não, anjos também não, potestade também não, principados também não, coisas do presente, não, do porvir, não, altura, profundidade, alguma criatura, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque o sangue de Cristo nos liberta de todo o pecado. E a gente tem que fazer como cantamos: te amo, cada dia que eu vivo mais eu te amo. Sabe por quê? Porque Deus incluiu a nossa vida nos planos dele. E hoje nós temos que viver para falar desse amor. E ele diz lá em Pedro, diz isso: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, o qual ele tirou do reino das trevas e trouxe para o reino do Filho do seu amor, a fim de quê? A fim de nós anunciarmos as suas virtudes, dizer ao mundo, dizer ao vizinho, dizer ao familiar, dizer ao parente, que só Jesus Cristo é a solução para a sua vida e ponto final, não tem mais salvação fora dele. Só tu tens palavra de vida eterna, e nós temos vivido,
e ouvido isso. Levante a cabeça. Levante a cabeça. Erga agora a cabeça, não fique triste. Vamos à luta. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Vamos orar. Os irmãos, fiquem de pé. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, porque a cada dia, ó Pai, nós somos conscientes que Tua palavra é viva. Nós temos plena consciência e convicção que os Teus olhos estão atentos, os Teus ouvidos estão inclinados à oração que se faz deste lugar. Nós estamos mais convictos, ó Pai, que nós como povo Teu, que clamamos por Ti, Tu vais estar pronto a nos acolher, a nos proteger, a nos orientar, a nos dar força, para que nós possamos sempre estarmos firmados na rocha eterna que é Cristo. Faz com que, ó Pai, em meio aos problemas, em meio às aflições, em meio às provações, nós em Ti venhamos ser cada vez mais um vencedor. Ó Pai, ao término, nos conduz para os nossos lares em paz, embaixo da Tua proteção. Nos fortalece para que nós possamos ter uma semana abençoada, protegida por Ti. E acima de tudo, que possamos continuar fortalecidos no Senhor. Porque lâmpadas para os nossos pés é a Tua palavra, e luz para os nossos caminhos. Fica com cada um dos Teus servos, ó Pai, as Tuas ovelhas, porque nós ouvimos a Tua voz e Te seguimos, e nunca hão de perecer, porque a Tua mão é que nos conduz. Nós não queremos nos retirar, porque nós não temos para quem ir, para onde ir, porque só Tu tens a palavra de vida eterna. Nós Te rogamos e Te pedimos essas bênçãos, é no nome de Jesus, é para a glória de Jesus,